disciplina, né, cronobiologia aplicada à saúde, né, para escola, o curso de medicina da Escola Multicamp, né, de Ciências Médicas, né, da UFRN, né, de Caicó. Então, hoje a nossa aula será sobre os mecanismos de sincronização, né? Então, o que que a gente, né, vai ter aqui no... Opa. Então, no mecanismo de sincronização, eu vou relembrar algo que a gente viu, né, na aula passada, né? Então, aqui a gente tem, né, um experimento de isolamento temporal, né, que a gente falou, né, que esse aqui, né, a gente teria, né, como se fosse o que a gente chama de fotoperíodo. Seria a fase de claro. O início do claro, por exemplo, aqui em Natal, começa às 5 horas da manhã, 5 horas da tarde desaparece, fica tudo escuro. Então, se a gente imaginar um sujeito que tivesse um sono mais ou menos regular, a questão em verde aqui seria um bloco do sono. Então, o indivíduo, ele dorme, isso aqui, é claro, é um esquema, né? Não é um dado real, então por isso que ele está bastante regular. Então, toda hora o indivíduo vai dormir no mesmo horário e acorda no mesmo horário. Se ele ficasse numa condição de isolamento temporal, que aqui, por exemplo, falando do experimento do Nathaniel Gleitman, mais o Bruce Richter, de 38, em que eles ficaram, né, aproximadamente, né, há quase 40 dias dentro de uma caverna nos Estados Unidos. Isso aqui é o exemplo, isso aqui é quando eles estavam entrando, né, na caverna. Tá? Aqui é eles fazendo experimento entre eles, durante o dia eles anotavam, registravam continuamente a frequência cardíaca, a questão da habilidade motora, né, a respiração, temperatura e etc. E o sono e a vigília. O que eles observaram é que durante o período que eles ficavam lá, cada dia, em vez do sono ficar bagunçado, na verdade o sono continuava mais ou menos com um padrão único e a cada dia ele ia acontecendo um pouco mais tarde, com um período de aproximadamente, né, de 24,5 horas. Mostrando então que essa regularidade do ciclo sono-vigília, né, ele é endógeno. E a gente, né, tem evidências disso bastante, inclusive nos animais. Isso aqui, por exemplo, são um registro, né? Isso aqui é registro de rato, isso aqui é registro, inclusive, do trabalho do mestrado de um professor de vocês aí, que já tiveram aula, né? O Sebastião Pacheco, né? Que ele foi meu orientando de mestrado, isso aqui é do trabalho dele, né? Da dissertação dele. Então, isso aqui é um registro, né? Então, aqui eu tenho a fase de claro, a fase de escuro, a fase de claro e escuro novamente, e veja que no caso do rato, que é um roedor, um animal noturno, a atividade fica restrita à fase de escuro. E se eu faço um cálculo matemático, né, uma análise espectral disso aqui, eu vejo que ele tem um ritmo próximo de 1440. Né? Isso aqui a gente vê exatamente nessa fase aqui, né, ele está aqui em 24 horas, em claro e escuro. A partir aqui do 19º dia, ele ficou em escuro constante. E aí veja que a atividade, em vez de começar no mesmo horário, cada dia vai começando um pouco mais tarde. Ele ficou numa condição em que eu apaguei a luz do laboratório, né, e não acendi a luz. E aí ele fica com um ritmo, né, de 1455, que é exatamente 24 horas, né, e 15, né, minutos. Que esse aqui é o que nós chamamos, né, do ritmo em livre curso, mostrando que essa expressão ela é endógena. Isso tem sido feito em vários experimentos com seres humanos. Eu mostrei esses exemplos aqui, que são as unidades de isolamento lá na Alemanha, que eram os antigos bunker, né, que tinham, né, para as pessoas se esconderem aqui durante, né, a Segunda Guerra Mundial, para se defender do bombardeio. Então, as pessoas ficavam aqui dentro, eram alunos de mestrado, doutorado, para escrever as suas teses, ficavam às vezes 45 dias. E aí, exatamente o que ocorre é isso. O sono não fica bagunçado, ele continua ritmo, mas não mais com um padrão de 24 horas. Se quiser, são instalações modernas, né, na universidade lá de Sapporo, no Japão, né, os pesquisadores que trabalhou muito com isso, esse é o alemão, o Aschoff, e esse aqui é o Charles Kizalio, da Universidade de Harvard, esse aqui é dos trabalhos lá de Harvard, né? Então, veja, esse aqui é o padrão de atividade, né, de uma pessoa numa unidade de isolamento lá de Harvard em 24 horas. Se eu colocar em 25 horas, também a pessoa se ajusta a um ritmo de 25 horas, e 24 horas se ajusta novamente. E se eu coloco ela em condições constantes, fica o ritmo, né, em livre curso, né, mostrando que o ciclo sono-vigília tem alguma coisa endogenamente que gera esse ritmo. Então, isso é uma evidência,
né, de que esse ritmo ele é endógeno. Esse ritmo também vai ter um período, mas ele não é igual para todo mundo. Né? Então, aqui é o do trabalho do Eastman, também lá de Harvard, né, de 2015, ele mostra que existe, né, que é uma população, aqui é o número de sujeitos, aqui é o valor do período. Tem períodos que é um pouco maior do que 24 horas e outros que são menores do que 24 horas. No trabalho deles, quando eles, inclusive, comparam os descendentes, né, os americanos descendentes de europeu e os americanos descendentes de africano, os períodos são diferentes. Veja que os europeus, os descendentes de europeus, os americanos brancos, vamos dizer assim, eles têm um período maior do que 24 horas, né? Os descendentes, né, os afro-americanos, eles têm um período muito próximo de 24 horas ou menor do que 24 horas, sugerindo de que esse padrão endógeno, né, ele é, né, em parte, determinado geneticamente. Então, quais foram os conceitos chaves, né, que a gente viu na última aula, em termos de revisão? É que a gente tem um ritmo circadiano, um ritmo circa, que significa, né, próximo de ano de um dia. Então, ele não é exatamente 24 horas. Mas ele sincroniza, o período do ritmo ele é igual ao período da pista ambiental, então, quando ele fica 24 horas, significa que ele está sincronizado. O ritmo em livre curso é o ritmo expresso quando você tem ausência de pista temporal. Aquilo que nós chamamos de tal é o valor do período do ritmo circadiano em livre curso. Então, quando eu faço lá um experimento, lá o experimento do Sebastião Pacheco, né, quando ele colocou os ratos em condições de escuro constante, a maioria dos ratos tiveram um tal, né, de 24 horas e 15 minutos. Né? E que há uma variabilidade no período desse tal, a duração dele, conforme a espécie. Algumas espécies variam mais, outras menos. Nós, seres humanos, temos uma variação. Mas o que é que a grande pergunta é como esse ritmo em livre curso, quando está em condições constantes, mas quando ele passa por uma condição de claro escuro, né, ele se ajusta exatamente a 24 horas. Aqui ele não tem um período de 24 horas, mas como é que ele passa a ser a 24 horas? Qual é o mecanismo? O que é que está por trás disso? Então, é isso que nós vamos, né, tentar entender e discutir na aula de hoje. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é desses experimentos que nós chamamos curva de resposta dependente de fase. Curva significa que a gente vai fazer uma curva, né, independente de fase, porque ele depende, né, de alguma fase. Né? Então, veja, o que é importante aqui que a gente vai discutir. Né? Então, na verdade, né, a gente tem uma característica, né, importante, que é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, claro e escuro, que é um animal noturno, certo? Que é como se fosse de um rato ou de um hamster, por exemplo. E aqui é a atividade dele, né? Ele está ativo durante o escuro. A partir desse dia aqui, ele ficou escuro constante. O que acontece? Então, olha, a atividade dele começou aqui nesse dia, bem aqui. No dia seguinte, começou um pouquinho mais tarde. Então, aqui ele tem uma diferença. No outro dia, também um pouquinho mais tarde. Então, veja que essa é a característica. Então, o ritmo, né, ele é maior do que 24 horas. E aí, imagina que esse animal está no escuro constante. Mas bem aqui, nesse dia, né, neste momento aqui, eu vou dar no meio da fase do dia subjetivo. Por que eu estou chamando de dia subjetivo? Porque aqui, quando o animal está no claro escuro, eu sei que isso aqui é dia e eu sei que isso aqui é noite. Mas quando o animal não está escuro, não existe, está tudo escuro, não tem dia nem tem noite. Então, eu vou chamar a fase de repouso do animal como dia subjetivo, certo? Porque o animal está em repouso na fase do dia. E vou chamar noite subjetivo a fase em que o animal, né, está em atividade, certo? Mas está tudo escuro. Então, se eu acender a luz bem aqui, nesse dia, né, no meio do dia subjetivo, o que ocorre? Nadinha, não tem nenhum efeito no ritmo do animal. Ó. O ritmo continua do mesmo jeito, certo? Atrasando mais ou menos, né, meia hora cada dia, sem nenhuma alteração. Mas imagina se agora eu vou fazer um estímulo de luz, eu vou acender a luz, não aqui no meio, né, do dia subjetivo, mas eu vou acender a luz aqui, bem nessa aqui, logo depois, mais ou menos, né, uma hora depois que o animal começou a atividade.
Se o animal já estava em atividade, eu vou chamar isso de noite subjetiva. Então, eu estou dando um estímulo de luz, eu estou acendendo a luz, certo? Após o início da noite subjetiva, logo no início da noite subjetiva. O que é que isso provoca? É isso aqui. Então, quando eu dou um estímulo de luz, o efeito, veja que, olha, ele vinha aqui, então aqui, ó, daqui para cá, ele demorou meia hora, daqui meia hora ele acordou, ele iniciou a atividade, meia hora depois. Eu dei o estímulo luminoso aqui nesse momento. No dia seguinte, em vez de ter um salto só de meia hora, não, ele deu um salto aqui de quase 2 horas. Então, o que aconteceu? Ele promoveu um atraso. Então, quando eu dou um estímulo de luz no animal, né, que está no escuro constante, no início da noite subjetiva, ele promove um atraso. Ok? Agora, eu vou dar o estímulo não aqui, no início da noite subjetiva, mas lá no final da noite subjetiva, né, o que é que isso vai provocar? Né? Então, o efeito aí, em vez de que quando eu dei o estímulo aqui, provocou um atraso, eu dei um estímulo aqui, provocou, foi um avanço. Olha, o ritmo estava começando mais tarde, mas começou mais cedo, mais cedo, mais cedo. Então, e aqui ó, o ritmo voltou novamente a ficar estável. Então, um estímulo luminoso no final da noite subjetiva, certo? Promove um avanço no início da atividade. Então, isso, né, é o que a gente chama a curva de resposta, porque eu dei um estímulo inicialmente aqui, nessa fase, não provocou resposta nenhuma no meio do dia subjetivo. Eu dei um estímulo aqui no início da fase, né, do início da noite subjetiva, provocou atraso. Quando eu dei o estímulo no final da noite subjetiva, provocou avanços. Então, esse gráfico é isso aqui. Isso aqui é a curva. Então, durante aqui, essa fase inicial do 0, isso aqui é a fase circadiana do 0 ao 12, é a fase do dia subjetivo. Então, isso aqui é o dia subjetivo. Né? Então, esse aqui é o dia subjetivo. E daqui para cá, nós temos, né, a noite subjetiva. Então, durante o dia subjetivo, se eu der um estímulo durante o dia subjetivo, não provoca nada. Mas quando eu dou no início da noite subjetiva, promove atraso. Quando eu dou no final da noite subjetiva, promove avanço. Né? Ficou claro? Né? Deu para entender essa curva de resposta de fase? Então, para explicar isso numa situação real, então imagine o seguinte, aqui é Natal, né? Isso aqui é Ponta Negra, aqui é o Morro do Careca. Então imagine um indivíduo que ele tem uma exposição à luz solar pela manhã, bem cedinho, né? Ele vai andar aqui 5:30 da manhã aqui pela Ponta Negra, sol muito intenso, aqui o sol de Natal, né? Então é a mesma coisa, é como se eu tivesse, né, fazendo o quê? Se expondo à luz no final da minha fase escura, no início da fase clara. Então, lembra o que é que acontece quando eu dei um estímulo luminoso, né, no final, né, da atividade, né, que é a noite subjetiva do rato, promovia avanço. Era isso aqui, promovia avanço. Pois é exatamente isso que ocorre. Se eu me expor à luz de manhãzinha cedo, eu vou promover avanço na fase da minha ritmicidade circadiana. Quando eu me exponho à luz de manhãzinha cedo, aqui, se eu ver um andar aqui cedinho na praia de Ponta Negra, vendo essa belezura aqui, fazendo inveja a todo mundo, posso inclusive pegar meu celular e fazer um vídeo online aqui pelo Facebook ou Instagram e fazer inveja a qualquer, né, cidadão do mundo. Isso vai provocar um avanço de fase no meu sistema circadiano. Ou seja, eu vou ter sono mais cedo, né? No dia seguinte eu vou acordar mais cedo e assim sucessivamente. Por outro lado, se eu me exponho à luz de um tablet, né, pela noite, o que significa isso? É se expor à luz na fase escura.
né? No meio, lá no meio, no início da fase escura. Isso vai provocar o quê? Vai provocar um atraso de fase. Vai fazer com que o seu ritmo ele atrase, fique mais tarde. Então, o que é que significa isso? É que, na verdade, ao longo do dia, o que está acontecendo é avanços e atrasos. Então, vocês lembram, o ritmo em condições de isolamento temporal ele é diferente de 24 horas, mas ao longo do dia vai promovendo avanços e atraso, se eu tiver submetido ao claro escuro, e isso vai promover, né, exatamente um ajuste do meu ritmo endógeno, do meu ritmo circadiano para ficar exatamente 24 horas. É claro que isso vai depender se, né, eu me expus mais à luz pela manhã, certo? Então, na verdade, eu me expus mais à luz pela manhã ou mais à luz pela noite. Então, o que eu tenho que ter é algo mais ou menos em equilíbrio. Se eu tiver um equilíbrio entre a exposição da luz, o resultante vai ser um ritmo de 24 horas. Se eu tiver mais exposição pela manhã, né, o resultante vai ser um ritmo menor do que 24 horas. E se eu tiver, né, por quê? Porque vai promover avanço de fase. Se eu tiver sempre, né, exposição à luz à noite, como aqui no caso a luz de um tablet, né, à noite, vai promover mais atraso de fase, vou dormir mais tarde. Então o ritmo vai ser, né, o período, né, vai ser bem maior do que 24 horas. Então, a luz pela manhã faz com que o meu oscilador, ou metaforicamente o meu relógio biológico, funcione mais rápido. Enquanto que a luz à noite faz com que o meu oscilador, ou meu relógio biológico, funcione, né, de uma forma mais lenta. Ok? Professor, Diga. em Diga, relação Felipe. a essa luz durante a noite, tem alguma influência daqueles filtros ou é só o importante é ser luz em si? Aí, assim, qualquer luz tem um efeito, mas a que tem mais efeito é a luz azul. Bem como pela manhã também, certo? Nós vamos ver na próxima aula, inclusive, quais são os mecanismos neurais envolvidos nesse processo. E aí vamos ver desde a retina até as estruturas, né, que estão no hipotálamo. Então, na retina, as células ganglionares que vão detectar a luz é a luz azul. E por incrível que pareça, aqui, ó, no início do sol, quando o sol nasce, a gente já sabe que isso aqui, né, a gente tem, né, é como se a luz fosse menos intensa, menos quente. O que é que significa? Maior comprimento de luz azul pela manhã. Aqui o tablet, inclusive por isso que eu botei um tablet, não uma luz, né, de tungstênio, porque o tablet ele emite muito mais luz azul, o computador, o celular e etc. Claro, quando a gente usa um filtro para diminuir a luz, esse efeito é menor, tá? E a gente vai ver mais na frente que a gente, inclusive, usa essas estratégias para regular alguns problemas de sono, né, que ocorrem em decorrência de mudanças de fase. Então, isso é o que nós chamamos de curva de resposta de fase. E essa curva de resposta de fase mostra exatamente qual é o mecanismo que está por trás do ajuste do nosso ritmo, que endogenamente ele não é exatamente 24 horas. Ele é um pouco maior do que 24 horas, para algumas pessoas ele é até um pouco menor do que 24 horas. Então, o que é que ocorre? Isso faz os ajustes. Então, as pessoas têm ritmos diferentes, mas todo mundo se ajusta ao ritmo de 24 horas, porque vai promover avanço e atraso, e avanço e atraso. E esses avanços e atrasos é que, na verdade, a luz vai promover uma aceleração, ou seja, o relógio vai funcionar mais rápido ou vai funcionar mais devagar, certo? Então, isso é importante, né? Então, esse é um conceito fundamental. E o mais interessante, né, que aí eu quero chamar a atenção de vocês também, né, é que esse pesquisador, felizmente ele já faleceu, era é o Nikolai Mirosovsky, que era um pesquisador canadense, excelente, né, pesquisador. Ele fez, né, uma questão que foi estudar os estímulos, que em vez de estimular por luz, usou estímulo que a gente chama de estímulo não fótico.
Então, aqui o que ele fez foi colocar, né, aqui é um hamster, né, o hamster, vocês sabem que isso aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, isso aqui é uma roda de atividade. O hamster entra dentro dessa roda e ele fica em atividade constante, muito, ele adora, ele tem uma, como se fosse uma vontade de ficar sempre na roda de atividade. E o que o Miroslavski colocou, que diferente da luz, que aqui é no animal, né, está no claro escuro, que ele ficou no escuro constante, e veja, quando eu colocava um estímulo luminoso aqui, não provocava nada. Quando eu forçava o animal a fazer a atividade, né, ficar na roda de atividade, promovia avanços. E quando eu colocava o animal para fazer atividade aqui durante essa fase que era a noite subjetiva, que a luz promovia alteração, a roda não promovia nenhuma alteração. Então, na verdade, esta daqui em escuro é a curva de resposta de fase, né, pela a luz. Então, aqui eu tenho o dia subjetivo, que é o que vale, por exemplo, a sua relação com a fase clara, e a noite subjetivo, que é o que faz a sua relação com, né, a fase escura. Então, veja o que ocorre. Aqui, quando tem para esse lado, aqui promoveu o avanço, então começou mais cedo, e aqui é que atraso, começou mais tarde o ritmo nos dias seguintes. Então, veja, pela luz, quando eu aplico a luz aqui durante o dia subjetivo, não provoca alteração nenhuma. No início da noite subjetiva, né, o que ocorre? Promove atraso. No final, promove avanços. Já o estímulo não fótico, como aqui a atividade física na roda de atividade para roedor, olha, aqui nesta fase promove, né, avanços. E durante o dia, a noite subjetiva não promove nenhuma, né, alteração. Certo? Então, além dos estímulos fóticos, a gente também tem os estímulos, outros estímulos, como os estímulos físicos, nós vamos ver também o alimento, tal, e etc. Isto aqui é uma típica curva de resposta de fase, né, feita com seres humanos. Ali eu mostrei, né, para roedor noturno. Né? Então, este aqui, olha, vocês lembram isso que parece, né? Isso aqui parece aqueles aparelhos que a gente chama, né, gatoscópio, né, na medicina, que eu coloco aqui, é como se eu tivesse, fosse aqui colocar, né, uma, uma, uma radiografia, né, ou uma imagem de tomografia, ou um filme de tomografia, que quase a gente não usa mais hoje, por causa estão todos digitalizados. Mas na minha época, né, no milênio passado, isso a gente usava demais, né? Então, o que é que ocorre? Né? Na verdade, esse aqui é um sistema que ele tem aqui uma tela, por trás tem luz, essa aqui é uma luz de bastante intensidade, mas de baixa temperatura. E aí a gente faz isso para promover avanços e atrasos. Então, isso é para a gente fazer, né, cronoterapia, ou seja, fazer ajuste do ritmo de pessoas que estão com problemas, né, no ritmo. Então, quais são as características, né, dessa curva de resposta de fase, ou curva de resposta dependente de fase que nós comentamos? A primeira dela é que ela é uma ferramenta importante para investigar, né, o que a gente chama, né, de portão temporal para os agentes sincronizadores, como nós vimos, né? Que eu estou chamando de temporal gate, ou portão temporal. Que eu sei que, por exemplo, a luz, durante, né, a fase, né, no meio da fase clara, para nós, seres humanos, ela não tem efeito nenhum. Efeito no sentido de promover avanços ou atrasos. Né? Mas que, por exemplo, à noite, a luz tem efeito de promover atrasos nos nossos ritmos, e a luz, no final da noite, de manhãzinha cedo, ela tem o efeito de promover avanços. Né? E é isso que está acontecendo no longo do dia para ter o ajuste de 24 horas. Ela é espécie específica, significa que para cada espécie ela tem um padrão. Ou seja, a minha curva de resposta de fase nossa, seres humanos, ela não é idêntica a de um rato, não é idêntica, por exemplo, a de um sagui, não é idêntica, por exemplo, a de um pássaro. Né? Cada espécie vai ter um padrão específico. E, é claro, a gente utiliza muito, né, a curva de resposta de fase para, né, determinar tratamento, né, ou seja, que nós chamamos de cronoterapia para ajuste, como o jet lag, os indivíduos que fazem voos transmeridianos, ou os distúrbios do sono relacionados com a ritmicidade circadiana, que nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Ok? Então, aí aqui, novamente, eu quero apresentar para vocês o conceito-chave. O que é que eu vou chamar, então, de sincronização?
né? Então, nós vimos que eu tenho o ritmo, ele é endógeno, né? Ele se expressa, né, um ritmo próximo de 24 horas, na condição de ausência, né, de pistas temporais do ambiente. E a sincronização é quando eu tenho, né, uma relação de fase estável entre o meu ritmo biológico e a pista temporal. Aqui, no caso, eu tenho um ritmo, né? Isso aqui é de uma a colega nossa, né? Que é uma estudante minha, ela fez doutorado comigo, a Cristiane Silva, esse aqui é do trabalho dela. Isso aqui é ritmo de sagui, no laboratório. Nós levamos para o laboratório, aqui ele ficava na fase, ficava escuro, e aqui claro. Então, isso aqui é escuro, isso aqui é claro. Então, veja, a atividade do animal se mantém estável com a fase clara. Cada linha dessa aqui é um dia. Aqui eu tenho o primeiro dia se repete, o segundo dia, e assim sucessivamente. Que são dois animais e dois animais diferentes. Então, isso que eu estou chamando de sincronização, a relação de fase estável ao longo de aproximadamente aqui quase 30 dias, a fase ativa do animal coincide com a fase, né, de escuro do animal. E aí eu estou chamando agora, entrando com um novo conceito, que é o conceito de fase. Então, fase é qualquer momento de um determinado fenômeno biológico. Quando é que um determinado fenômeno biológico vai ocorrer, eu chamo ele de fase. Então, veja, aqui eu tenho dois saguis. Aqui eu tenho, vou chamar aqui o sagui A, e esse aqui é o sagui B, certo? Olha, o que eu estou chamando a atenção aqui é que nesse animal aqui é o início do claro, e aqui é o início do escuro. Então, veja que aqui, olha, o que está escuro é quando ele está ativo. Então, eu vejo que ele tem muito mais atividade. A fase que ele tem mais atividade está mais próxima do escuro. Está aqui, ó, que eu estou chamando. Então, está lá a fase dele, né, ele tem mais atividade, muito mais próximo do escuro. Eu estou chamando ele de V de vespertino. Já esse outro animal aqui, esse outro exemplo, a maior atividade dele está nessa primeira fase, né? Aqui mais próximo do início, do acender das luzes, ou seja, do nascer do dia. Por isso que eu estou chamando ele de M, de matutino. Então, veja, são animais diferentes, é um primata, é um sagui, que é semelhante, tem algumas características que eu quero já chamar a atenção de vocês. Porque, né, nós sabemos que tem pessoas que têm uma preferência para acordar muito cedo e vão dormir muito cedo. E outras pessoas que acordam um pouco mais tarde e ficam mais ativas muito mais tarde. Então, veja que é uma diferença. Então, o que significa isso? Significa que a fase de maior atividade para esse animal aqui é no final da fase clara. É o próximo do início do escuro. E para esse aqui, é aqui. Então, tem fases diferentes. Professor, Diga. no slide anterior tem uns espaços em branco, justamente na metade do dia. O que Isso. seria isso? Aí, olha, veja que interessante. É porque, na verdade, o sagui ele tem como se fosse um ritmo que a gente chama bimodal. Mais atividade logo do início, aí cai, certo? E depois aumenta, certo? É quase como se ele estivesse cochilando no meio do dia, entendeu? É a soneca depois do almoço. Isso. Né? Tá certo, Agora, obrigado. essa fase ela pode ser alterada, né, tanto pelo ambiente como comportamento. Isso aqui são registros meu pessoal, tá? Então isso aqui é um registro enquanto eu estava, né, em atividade aqui na universidade, dando aula na época presencial, lá em 2014, certo? Isso aqui é de 2014. Aqui em vermelho está marcando exatamente, né, aqui o início do claro. Então, o que, que a gente observa? Né? Que, olha, eu acordo aqui no dia a dia um pouco depois do claro aqui. Ó. Isso aqui é onde nasceu. Nesse dia eu acordei depois, aqui eu acordei um pouco, aqui eu acordei depois. Nesse dia específico aqui eu acordei bem antes, acordei no meio da noite. Né? Por quê? Porque, na verdade, nesse dia aqui eu fiz uma viagem. Né? Na verdade, eu estava fazendo uma viagem, né, para a Argentina, né? E professor, como ganha pouco, tem que usar e pegar só os voos, né, noturnos. E aqui, olha, veja, eu sempre acordando um pouco depois, né, do início do dia, né? Tá?
Agora, nessa outra fase aqui, também sou eu. A diferença desse aqui, isso aqui, é simplesmente porque eu estou usando, né, um aparelhinho para fazer o registro da minha atividade, para ver se eu estou acordado ou não. Esse aqui eu usei um tipo de modelo, aqui eu estou usando um outro modelo, por isso que o padrão é um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Mas olha, aqui é o início do claro, e veja que aqui eu estou acordando antes do início do claro. Ó. Se eu for olhar aqui, ó, bem aqui é a meia-noite. Então aqui, olha, veja que eu estou indo dormir muito próximo de meia-noite. Meia-noite nesse aqui, está aqui, ó. Veja que aqui eu estou indo dormir bem antes de meia-noite. Por que que isso aconteceu? Porque, na verdade, isso aqui foi em dezembro de 2014, se vocês estão vendo aqui, ó, dezembro, 6, 7 de dezembro, e assim sucessivamente, até o dia 31, vocês estão vendo isso. Isso aqui foi quando, né, eu fiz uma viagem de bicicleta, né, pelo sertão, né, passando aí por Jardim do Seridó, por Patos, né, Souza, né, entrando no Ceará e indo, né, até, né, lá o litoral do Ceará e o litoral do Piauí. Né? Andei quase 1.500 quilômetros pedalando sozinho pelo mundo. Então, veja, qual a diferença? Que aqui, né, eu não podia pedalar à tarde, senão o sol, né, me derretia, né? Isso é verdade. Então, eu acordava muito cedinho e começava a pedalar, né, às 4h30 da manhã e etc. Veja que aqui, a partir do dia 1º, que foi quando eu cheguei, né, meus pais foram me buscar em Parnaíba, lá no Piauí, né, para que eu não continuasse perdido no meio do mundo. Veja que aqui eu já voltei, né, a acordar, né, conforme eu fazia antes, um pouco depois, né, do nascer do sol. Então, veja, a gente tem essa habilidade de mudar um pouquinho conforme, né, os nossos interesses e tal. Algumas pessoas são mais rígidas, têm mais dificuldade, outras têm mais flexibilidade. Então, aqui o início da fase ativa, após o início do nascer do sol, e aqui o início da fase ativa antes do nascer do sol, e aqui o início da fase ativa, né, após o nascer do sol novamente. Agora, aqui eu estou mostrando para vocês, né, actogramas, né, que são esses gráficos, de estudantes de medicina aqui da UFRN. Não são de agora, de recente, são de alguns anos atrás. Né? Isso era na época em que o curso de medicina, aqui, isso para os alunos do primeiro ano, né? Isso aqui é do primeiro ano do curso do campus aqui de Natal, em que na época, já no primeiro semestre, as aulas começavam, né, às 7 horas da manhã. E aí eu estou mostrando para vocês esse actograma aqui desse estudante, desculpa aqui, ó, eu bati aqui errado. Então, está aqui. Né? Então, o que é que eu tenho aqui? Esse estudante, ele está o quê? Sincronizado. Então, ele acorda aqui, ó, 6 horas da manhã, né? Aqui 6 horas da manhã, e vai dormir ali próximo de meia-noite. Tá? Agora, olha esse outro estudante aqui, ele tem o que eu chamo de atraso de fase. Então, ele está com a fase que ele está dormindo próximo de meia-noite. Olha que hora ele vai dormir. Isso aqui é 6 horas da manhã, isso aqui é 4 horas da manhã. Aqui é 2, aqui é 4, 4, aqui vai lá 2, 4, aqui ele dormiu um pouco, aqui olha, ele está dormindo. Mas como ele tem que vir para a aula, o que ele faz? Ele tem que acordar cedo. Então, esse estudante aqui, ele está sendo privado, veja que ele está fazendo aqui, ó, aqui, isso aqui significa que ele está cochilando muito depois do meio-dia. Então, esse aqui, ele tem um atraso de fase. Agora, olha esse aluno aqui, cadê o ritmo dele? Não existe, ele é o que a gente chama irregular. Então, neste caso aqui, né, são duas condições que prejudicam, né, o rendimento, o desempenho tal, do aluno e tudo. Então, o que a gente tem que fazer para esses casos aqui, né, é a cronoterapia, fazer ajuste de avanços e atrasos para esse aqui. No caso, ele precisa promover aqui um avanço, e esse aqui precisa tanto promover avanços e atrasos para poder ele ter um ritmo mais ajustado possível. Então, né, o que a gente tem, né, no nosso modelo? Né? Na verdade, a gente tem um sistema, né, circadiano que vem aqui, ó, tem uma luz, né, que é importante, que é o estímulo ambiental, que vai ser o meu sincronizador. Eu vou ter o meu oscilador aqui, o meu sistema que vai gerar o meu ritmo,
posso metaforicamente chamar de relógio biológico, e eu vou ter o ritmo que vai se expressar, né? E aqui, dos receptores, essa via de entrada, né, como aqui do meu oscilador até a via de saída para ajustar o meu órgão efetor, que pode ser, por exemplo, aqui uma estrutura glandular, um músculo, etc. Isso aqui em conjunto, né, isso aqui, né, em conjunto, eu vou chamar, né, de sistema de temporização circadiana. Tá? Então, a luz ela vai ter um papel fundamental, né? Aqui neste gráfico, né, que a gente está usando aqui, eu estou vendo aqui a atividade, né? Esse aqui é do registro meu pessoal, e aqui é o registro de detecção de luz. Né? Veja que a gente tem a luz, é claro, né, quase que não tem luz aqui à noite, mas é claro que tem. O problema é que a diferença da amplitude da luz do dia para nós aqui no Nordeste ela é tão alta, né, quando eu estou externo, que a luz, né, do ambiente ela nem é detectada. E uma característica, as características do ritmo em si, do ritmo fisiológico. E aqui eu estou dando um exemplo do ritmo de secreção do hormônio de crescimento. Eu já falei, né, desse experimento aqui na aula passada. Então, aqui eu tenho a concentração do hormônio de crescimento, aqui eu tenho as horas do dia, né? Então, o que é que eu digo? Que eu tenho uma secreção pulsátil, ou seja, a hipófise que está liberando o hormônio de crescimento. Então, ela secreta, para de secretar, secreta, para de secretar, secreta, para de secretar, secreta, para de secretar. E à noite, ó, secreta com os pulsos de alta amplitude. Como aqui, na verdade, quando eu falo, né, em qualquer coisa na área de ciência, o que eu vou tentar quantificar ou qualificar qualquer fenômeno através da matemática. Então, a função matemática que é periódica é um seno, né? Então, se eu fizer aqui a representação de um seno ou cosseno, tanto faz, né? Eu posso, né, dizer, olha, que aqui durante o dia eu tenho baixos níveis do hormônio de crescimento e à noite eu tenho altos níveis do hormônio de crescimento. E aí eu posso caracterizar qual é a duração, qual é o meu período, eu sei que isso aqui é 24 horas, qual é a amplitude, que é a oscilação entre o valor médio e o máximo, que no caso aqui é 20 nanograma por ml, e a acrofase. A acrofase significa a fase máxima. Então, a acrofase está aqui, né, nessa fase. Então, a acrofase aqui é aproximadamente 22 horas e 45 minutos. Então, para esta criança, né, específica, a acrofase seria, né, para esse ritmo do hormônio de crescimento, seria, né, este valor. Então, isso teria, né, as características. Eu tenho uma fase de baixa secreção e de alta secreção. Eu posso definir outros tipos, né, de fase. Por exemplo, neste caso, né, que isso aqui é o registro lá, quando eu fiz a minha atividade, minha viagem de bicicleta, esse aqui é o actímetro que eu usei nessa viagem. Esse aqui é o Adson, que era aluno de medicina na época, né? E a Fernanda, que era, né, ele tinha feito medicina, Fernanda biologia, os dois fizeram mestrado comigo aqui na UFRN, e foram eles que puseram o actímetro em mim enquanto eu fiz a minha viagem de bicicleta, né, e fizeram os estudos, né? Então, veja, né, aqui no caso a gente tem, né, a marcação aqui em vermelho está o início da fase da minha atividade. Então, o início da fase ativa, que deu aproximadamente, que era 4 horas e 25 minutos, era o momento que eu despertava, me arrumava, né, e já começava a pedalar logo a seguir. Claro que eu tomava, né, fazia algum lanche antes de começar a pedalar. E aqui eu consigo marcar, né, o fim da fase ativa, que era lá, ó, 21 horas e 15 minutos. Então, veja, eu acordava muito cedo, também ia dormir muito cedo, né? Então, eu tinha a duração da minha fase ativa, era aproximadamente 10 horas, né, e 10 minutos. Né? 16 horas eu ficava acordado, o resto eu ficava dormindo. Então, a diferença entre a fase ativa, né, menos o início do sono, o meu ângulo de fase, eu posso também fazer, né, outras coisas com relação ao início do escuro. Tá? Então, o ângulo de fase é a diferença entre um e o outro. Então, voltando àquela característica, né, dos ritmos, né, o que é que eu vou ter do ritmo? Né? Eu vou ter no meu ritmo, né, ele vai ser gerado endogenamente, ele vai depender da espécie, ele tem uma determinação genética e ele tem uma dependência das condições ambientais. Vejamos cada característica dessa específica. Né?
Então, o que é que ele é dependente da espécie? Aqui é o ritmo em livre curso. Está aqui o ritmo, né? Esse aqui é o ritmo, né, do livre curso, né, de um rato, de um animal noturno, certo? Que é do trabalho lá do Sebastião Pacheco, que é professor de vocês. Isso aqui é da Maiara, no estudo que ela fez, né, com o sagui. Isso aqui é o sagui em livre curso. O sagui, que é um animal diurno, o rato é um animal noturno, esse aqui é um animal diurno, né? A Maiara foi aluna de medicina aqui na UFRN, ela fez iniciação científica comigo e estudou, né, alguns, né, fez experimentos com sagui, e um deles é esse aqui, ela fez, né, a demonstração do livre curso do sagui, que é aproximadamente 23, né, ponto 35, né? E este aqui, olha, veja, esse aqui, inclusive, eu coloquei aqui de propósito, né, o claro e o escuro lá em cima. Embora tenha o claro e escuro lá em cima, né, o que é que a gente tem? A gente não tem, né, aqui sincronizado, não há uma sincronização, porque não mantém uma relação de fase. Veja que aqui o ritmo, né, o que é que ocorre? Cada dia está indo mais tarde, está em livre curso. Isso aqui é um paciente que tem deficiência visual total. Teve problema, né, nucleação, né, dos globos oculares, e aí ele não consegue detectar a luz, é como se ele tivesse com ausência de pista temporal. Veja aqui, olha, aqui é um ser humano, é um animal diurno, aqui também é um animal diurno, e aqui é um animal noturno, né? Então, para cada espécie, né, eu tenho, né, um padrão específico de atividade, do ritmo em livre curso, né, ele depende, né, da espécie, né? Cada espécie tem um seu. Tá? E a característica de determinação genética. Então, esse aqui, né, é um exemplo, né, de um camundongo, tá? Então, esse camundongo aqui é um camundongo selvagem, né? Então, aqui ele está ajustado. Veja que o ritmo dele está aqui, tá? Está aqui o ritmo dele, bonitinho, certo? Tá aqui bem direitinho, então aqui próximo de 24 horas. E aí, né, foi encontrado, né, um camundongo mutante, né? Então foi feito, né? Como é que você faz? Isso aqui hoje já tem várias possibilidades de você fazer alteração genética. Uma das formas de você submeter a mutação ao animal é você dar uma substância química que promova, né, a alteração no genoma desse animal, mas você pode, né, também, né, fazer, né, submeter a uma radiação que também pode provocar, né, a mutação. E aí foi feito isso e se encontrou que um animal, né, então esse aqui seria, né, o selvagem, né, o de cima, né, tá aqui, eu tenho aqui o selvagem, está aqui, ok? Então está aqui o selvagem, né? Então por isso que ele é mais. E esse aqui é o heterozigoto. Um é mais, o outro é o mutante. Esse aqui, então ele tem ausência, ele tem um alelo que não existe. Veja que esse aqui ele está próximo, bem 24 horas, e esse aqui, ó, menor do que 24 horas. Quando eu vou olhar, eu faço o cruzamento entre eles, aqui, os heterozigotos, eu vou encontrar o homozigoto. Olha que o homozigoto, menor ainda. Então, esse foi o primeiro, né, mutante que a gente encontrou aqui. Isso aqui é de mamífero, né, que é um camundongo. E hoje a gente sabe, né, que é esse tal, ele está relacionado a uma proteína quinase, que, como nós vamos ver nas próximas aulas, ela tem a ver com o processo, né, de oscilação. Essa proteína quinase, ela é uma das determinantes do quanto o oscilador, o relógio biológico, a velocidade vai acontecer, se é mais rápido ou mais lento. Isso, inclusive, pode influenciar em alguns distúrbios, né, do ciclo sono e vigília. A outra coisa é que o livre curso também ele depende das condições ambientais, né? Então, veja que aqui o animal está em claro e escuro, isso aqui é para um animal, né? Então, veja que o animal em claro e escuro, ele está ajustado, sincronizado, mantém uma relação de fase constante. Foi colocado em escuro constante. Olha o que acontece, o animal ficou com um ritmo bem maior do que 24 horas. Aí, ele foi colocado agora no claro constante de uma intensidade de 50 lux. Agora, ó, o ritmo do animal, né, diminuiu. Olha que a inclinação aqui era muito maior. Aí eu coloquei agora o animal para uma outra fase de 50 lux. Lux é a unidade de intensidade de luz. Então, eu aumentei aqui 10 vezes. Veja que agora,
né, o ritmo ficou agora com um período menor. Então, o período da duração do ritmo em livre curso, ele é inversamente proporcional à intensidade de luz. Quanto mais luz, o ritmo vai se tornar menor, o período menor, significa que eu tenho uma velocidade de oscilação maior. Se o período é menor, a velocidade de oscilação é menor. Então, isso está relacionado, foi conhecido como aquilo que a gente chama de regras de Aschoff. O que significa as regras de Aschoff? Né? Na verdade, Aschoff é o nome do pesquisador alemão, o primeiro a fazer estudo, né, com unidade de isolamento na Alemanha, na universidade, em seres humanos. Então, o que o Aschoff coloca é que a maioria dos animais que são diurnos, quando eles são colocados em escuro constante, né, o ritmo dele, né, o endógeno, é maior do que 24 horas. Os noturnos têm uma tendência, quando colocado em escuro constante, ter um ritmo menor do que 24 horas. Isso é uma tendência, não são todos ocorre isso. Mas algo bastante interessante também é que nos animais diurnos, quando você aumenta a intensidade de luz, você diminui o tal, né, diminui o período, e os animais noturnos, você aumenta a luz, você aumenta, né, o tal. Que é o que a gente vê aqui, né, maior luz, maior aumento, né, do período. E esse processo, né, ele vai acontecer dentro dessa sequência lógica de organização. Eu vou ter o quê? A pista do ambiente aqui, claro ou escuro. Ela vai precisar ser detectada por alguma coisa, que no caso para nós, os mamíferos, é o sistema visual, né? Os receptores que estão nos olhos. Essa informação vai ser levada até um oscilador central, que a gente já sabe, os núcleos supraquiasmáticos no mamífero, e ele vai, né, fazer uma projeção para, né, os órgãos efetores e promover a sincronização. Com a ausência dessa pista, né, o ritmo vai ficar em livre curso. E aí o que eu vou ter, né, é a expressão endógena aqui do oscilador. Então, nós vimos até agora, né, que em termos de propriedades da ritmicidade circadiana, que o ritmo ele é endógeno, nas condições em livre curso, e ele é sincronizado, ou seja, ele mantém, né, ele promove avanços e atrasos, e sincroniza, se ajusta. E aí tem mais duas outras características que a gente quer comentar, que é o que a gente chamamos de arrastamento e o limite de sincronização. Ok? Então, aqui eu vou mostrar para vocês dados, né, de Sagui, né, dados experimentais. Então, aqui eu tenho o claro, ou desculpa, o escuro, claro, escuro, claro. Então, esta fase aqui é a fase de sincronização. Então, eu mantenho uma relação de fase estável, a atividade ela vai acontecer aqui só na fase clara. Na fase escura, as pequenas atividades. Aí, imagina o seguinte, que nesse dia aqui, né, veja que isso aqui é no laboratório, aqui na universidade, né? Então, isso está tudo computadorizado, né? Com exceção do computador, todo o resto do sistema de detecção da atividade do animal, né, e de controle da iluminação foram desenvolvidas aqui na universidade, né, por estudantes e professores, né, em colaboração com a gente, né, da área de engenharia, né, elétrica. Né? Então, a parte todo o desenvolvimento de hardware, né, foram eles que fizeram, né? E o sistema é desenvolvido aqui. Hoje ele é utilizado em várias partes, né, do Brasil, em várias outras universidades, inclusive fora do Brasil. Então, o que é que ocorre? A gente põe um sistema para ele acender a luz aqui dentro do laboratório. A sala é totalmente isolada, né? Ela é escura, então ela acende um conjunto de luz. Essa luz é em LED, né? Para poder você ter luz de baixo consumo e não alterar a temperatura do ambiente. Né? E nesse aspecto, né, isso melhor controle, né, para o animal. Então, eu tenho aqui a luz, acende, por exemplo, às 6 horas da manhã. E quando dá aqui às 18 horas, né, eu desligo a luz novamente. Então, aqui eu tenho 6, né, e aqui as 12. Então, o laboratório está assim. Então, aqui é o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, até chegar aqui no 10º dia. No 10º dia, eu vou lá no computador e mudo, né, coloco, não começar a luz às 6 agora, vai começar agora meio-dia. Então, estou mudando, né, o ciclo claro e escuro. É como se eu estivesse, né, fazendo o quê?
pegasse os meus saguis colocados dentro de um avião e mandasse, né, lá, né, para Paris, por exemplo, fizesse um voo transmeridiano. Né? Então, o que é que ocorre? Então, a luz começava aqui antes, agora ela está começando aqui, meio-dia. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nesta fase aqui, olha, o animal não começou a atividade logo imediata, ele vai gradualmente, embora uma parte da atividade já venha para cá, mas olha que o início da atividade vai, cada dia vai gradualmente até ele se ajustar. Aqui ele já se ajustou, mas aqui não. Veja que aqui o fim da atividade também do mesmo jeito. Então, esta fase aqui, que está aqui tracejada em vermelho, é o que nós chamamos de arrastamento. Então, quando a gente faz um voo transmeridiano, a gente viaja daqui para Paris, ou vem de Paris para cá, ou vai para Tóquio, para qualquer outro lugar, nos primeiros dias, a gente está se adaptando. Então, esse processo, esse momento que está adaptando, a gente vai chamar de arrastamento, que é enquanto o nosso ritmo, o nosso relógio biológico, ele está sendo arrastado pelo o dia e a noite, pelas informações sociais, etc., do novo ambiente em que a gente foi colocado. Então, isso aqui é o arrastamento, enquanto eu fiz, né, o atraso no início do claro. Aqui foi que eu fiz, eu peguei esse claro, né, e comecei mais cedo, voltei novamente para 6 horas. Aqui o claro começa meio-dia e aqui o claro começou novamente às 6 horas da manhã. Veja que, novamente, o animal demorou um tempo para se ajustar. E aqui o animal está sincronizado de novo. Então, isso aqui é arrastamento, sincronizado novamente. Certo? E aqui, ó, o animal em livre curso. Aqui o animal ficou na condição de claro constante. Né? Então, veja que ele está em livre curso. Então, isso aqui, né, é o registro que a gente fez. Né? Isso aqui é o trabalho na evidência, né, mostrando para vocês, né, no caso, né, utilizando, né, o modelo experimental do sagui. E o que nós vamos chamar de limites da sincronização? Então, o limite da sincronização está bem explicado aqui neste gráfico. Então, imagine o seguinte, né, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Aqui em cima eu tenho as horas do dia, aqui é 0, 12 e 24. Cada barrinha dessa aqui, a barrinha, ela representa a atividade de um dia. Então, isso aqui no primeiro dia a atividade começou um pouquinho aqui, então isso aqui é mais ou menos 6 horas da manhã, e aqui é 6 horas da tarde, certo? Então, começa o escuro, aqui está escuro, e aqui é a fase clara. Então, a atividade foi durante a fase clara, entrou uma parte da noite, esses são sempre mais ou menos no mesmo horário. Então, por quê? A duração do dia aqui, que está aqui representado, ó, do ciclo claro-escuro, o T, é 24 horas. Então, o ciclo do ambiente, que está aqui, ó, tracejado aqui, é o escuro e o claro. É claro, escuro, claro, escuro. Então, o claro escuro, que é o dia e a noite, ele tem uma duração de 24 horas. E o ritmo endógeno tem uma duração de 24 horas. Ou seja, o ritmo está ajustado, está, né, sincronizado ao claro escuro, porque mantém uma relação de fase. Aí o que a gente fez? Então, eu vou reduzir. Então, agora vamos primeiro nessa sequência daqui para cá. Aqui eu peguei, transformei o dia não em 24 horas. Eu faço um dia agora artificial de 23 horas. Ao fazer esse dia de 23 horas, o que aconteceu com o meu ritmo? O ritmo agora ficou de 23 também. Então, manteve ajustado. Mudou um pouco a fase. Aqui, a principal atividade ficava durante, né, a fase clara. Agora vai avançar muito mais à noite, no escuro. Mas mantém uma regularidade muito próxima e de 23 horas. Aí eu peguei agora o dia, o claro escuro, e transformei em, não mais, né, em 23, mas agora em 22 horas. O que aconteceu com o ritmo endógeno? Não se ajustou, ficou em 24,5. Ou seja, manteve em livre curso. Então, esta condição aqui teve sincronização, aqui teve sincronização, aqui não sincronizou. Então, eu vou dizer que o limite da sincronização inferior, o limite inferior da sincronização para essa condição aqui é 23 horas. Abaixo de 23 horas, ele não sincroniza, como aqui no caso do 22. Por outro lado, eu vou agora aqui aumentar, né? Eu coloco o dia de 25 horas.
Ó, o animal vai expressar o ritmo em 25 horas. Então, está ajustado, está sincronizado, mantém relação de fase. Aí eu fui e botei o dia agora em 26 horas. Não se ajustou, ficou em 24,7, que é muito próximo do ritmo em livre curso. Então, o limite da sincronização superior, aqui no caso, era 25 horas. Então, isso aqui é um diagrama, um desenho, né, explicativo, né, mostrando para vocês como ocorre. Não é um dado real de um experimento. Mas nós fizemos um pouco esses experimentos com Sagui, que esse é um trabalho aqui da Cristiane, né, a Cristiane, que foi minha aluna de doutorado, né, aqui em colaboração com os colegas, né, a Trini Cambras e o Dias Nogueira, da Universidade de Barcelona. Né? Então, Professor, diga. desculpa interromper. Quer dizer Tá, que vontade. existem limites na sincronização e se esses limites eles forem rompidos, o sistema vai seguir em livre curso, é isso? Vai seguir em livre curso. Certo? É porque houve também uma diferença o primeiro ficou 24,5, o segundo ficou 24,7. Isso. Então, essa diferença é em decorrência só da quantidade de luz que o animal está recebendo a cada ciclo, entendeu? Porque neste caso aqui, ele recebe menos ciclo. E esse aqui, ele está menos luz, certo? E aqui ele está recebendo mais luz, porque aqui é simétrico, né? Então, aqui eu vou ter 11 horas de claro, 11 horas de escuro. E aqui eu vou ter, né, 13 horas de claro e 13 horas de escuro. Então, por ter mais luz, faz com que aqui o período endógeno seja um pouquinho maior. Tá ok, obrigado. Certo? Aqui por causa do animal noturno. Isso aqui foi a Cristiane, nós fizemos muitos trabalhos com sagui, né? E uma das coisas que a gente fez foi ver qual é o limite, né, inferior do sagui. Né? E aí a gente começou logo assim, fazendo logo uma coisa bem puxada. Né? Então aqui ele estava em 24 horas, então isso aqui é o gráfico, né, do claro e do escuro. Então isso aqui é escuro, claro, escuro e claro, 24 horas. Então como eu estou 21, ele fica assim. E aqui, ó, a atividade real do animal. Aqui ele está sincronizado, aqui ele não sincronizou, ó. Ele ficou com ritmo, querendo sincronizar, mas não sincroniza. Com 21, 21,5, né, ou seja, 21 horas e 30 minutos, ele ficou mais ou menos sincronizado. Em 22, ó, ele já sincronizou bonitinho. Ó. Está com um ritmo muito parecido com aqui o da luz. Né? Então, isso mostra que o limite inferior de sincronização para o sagui é 22 horas. Com 21, ele já bagunça, 21,5, 21 ele bagunça mais ainda. Certo? A gente não fez o limite, né, superior, né? A gente sabia que como o sagui, né, o ritmo dele endógeno é menor do que 24 horas, a gente só buscou, né, o limite inferior. Então, para cada espécie, né, vai ter esse limite inferior. E aí, olha, veja bem, né, as pessoas, a gente vai ver que as pessoas têm esses limites diferentes. Os limites, por exemplo, são uma questão importante para a gente avaliar e discutir a possibilidade de levar ou não, por exemplo, pessoas para Marte, né? Porque lá nós não vamos ter, né, um dia exatamente de 24 horas. Agora, né, uma coisa interessante que a gente descobriu, na verdade, assim, os cronobiologistas no mundo descobriram, isso não foi coisa nossa aqui de Natal, mas isso já foi dos anos, né, 80, é que não precisa só eu ter assim a questão da luz completa. O animal ele pode se ajustar, né, ao claro ou escuro, sendo a duração do claro muito pequena. Então, isso aqui é uma condição, né, isso aqui é de um animal, tem aqui o ritmo dele em livre curso, está no escuro constante, certo? Então, está aqui em livre curso, e a partir desse dia, né, durante as 24 horas, eu vou apresentar, né, somente 20 minutos de luz. E aí o animal se sincronizou. Veja que agora ele está com um ritmo de 24 horas. Deixei de aparecer o ritmo, olha, o animal voltou a expressar o livre curso. Por quê? O que acontece aqui? Lembre que eu falei da curva de resposta de fase. Então, o que eu vou ter resultante é avanços e atrasos. A questão é que aqui eu vou promover sempre um atraso, né,
mas é um atraso constante e igual para todo mundo. E aí eu acabo promovendo um ajuste de sincronização. Porque se aqui, no caso, né, no início da atividade desse animal, né, eu estou promovendo um avanço, aí aqui eu não promovo atraso. Então, mas aqui o resultado vai ser idêntico para ter um ritmo de 24 horas. Professor, desculpa, você pode explicar de novo? É porque eu não entendi. Porque Diga. ele não devia ter ficado em livre curso, porque ao invés de ter ficado sincronizado? Pois é, o que eu estou mostrando para vocês assim, é que eu não preciso ter uma fase completa do ritmo ou do ciclo ambiental, geofísico, por exemplo, do claro, para que o animal se ajuste. Basta, né, um pequeno estímulo, mas esse estímulo ele precisa ser periódico, ele precisa ser constante todos os dias. Tá? Então, veja, olha, o que estava acontecendo aqui, o animal estava com um ritmo menor do que 24 horas, porque ele estava em livre curso, certo? Quando eu dei esse pulso de luz aqui, no início da atividade do animal, o que aconteceu? Ele devia, né, aqui nesse dia, ele devia continuar assim, né? Ele devia continuar aqui. Tá certo? Se ele vinha daqui, ele devia continuar desse jeito, certo? Está acompanhando o raciocínio. Quando eu dei um estímulo luminoso aqui, o que aconteceu? Se era para ele, todo dia ele estava começando mais ou menos, vamos dizer assim, meia hora antes, agora ele atrasou meia hora. Aí no dia seguinte eu dei um pulso de luz no mesmo horário. Ele atrasou novamente, Então, se todo dia ele atrasa meia hora, ele se ajusta 24 horas. Então depende também de uma periodicidade. Isso, depende da periodicidade, depende da acessibilidade do animal, tal, e etc. Certo? Ok, obrigado. Isso a gente faz, né, com animais experimentais. Isso nunca foi feito com seres humanos, certo? A gente faz com animais, provavelmente isso não deve funcionar no ser humano, porque a gente usa muitas pistas, né, sensoriais para ajustar o nosso ritmo. Né? Então, e aí o que eu mostrei para vocês da curva de resposta de fase pela luz, mas também a curva de resposta de fase pela atividade, né, aqui no caso, né, a gente sabe que a temperatura pode influenciar, né, a questão social também pode influenciar, e eu vou dar para vocês agora um pouco de detalhe aqui a questão da alimentação. Né? Quanto que a alimentação ela pode ajudar, né, no ajuste do ritmo, na sincronização, naquilo que a gente chama de sincronização não fótica. Não fótica por quê? Porque eu não estou usando, né, um estímulo luminoso. Aqui no caso, né, esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, né, é o seguinte. Então, imagine que eu tenho um sujeito, né, que ele tem, né, uma queixa, né, de sono, faço a análise dele, ele tem um problema de sono, e aí eu vou tentar ajustar o ritmo dele, porque o problema dele é ritmo, e vou dar um estímulo luminoso logo depois, né, que ele, né, acorda, certo? Então, no início da manhã. Então, está aqui o sol representando que eu estou dando um estímulo logo depois, né, que ele acorda. Se eu faço isso, o que é que eu vou promover? Eu vou promover um avanço de fase. Né? As coisas vão começar mais cedo. Inclusive, o pico da melatonina, que nós vamos detalhar lá na frente, vai ter uma aula específica sobre a química, a farmacologia, a bioquímica da melatonina propriamente dita. Então, se eu apresento só a luz, né, de manhã cedo, eu aumento, melhoro, altero o pico de melatonina, trago para mais cedo, etc. E eu melhoro a eficiência do sono, né, 75%. Mas se eu fizer a soma, né, de um estímulo luminoso mais de uma atividade física, né, que está aqui, né, de uma atividade física, preferencialmente bicicleta, é claro, né, como ciclista eu tenho que sugerir que seja bicicleta, né? Ela vai ter um melhor efeito se for bicicleta. Se for outra atividade física, também vai ter, mas, né, bicicleta é melhor. Então, o que é que ocorre? Né? Veja que agora, né, a eficiência do sono foi para 90%. Então, teve uma soma, né, né, efeito da luz e da atividade física, né, as duas coisas, né, se somam. É claro, se o indivíduo tivesse ido aqui para a academia, né, ele nem tinha pego nem luz, nem tinha andado de bicicleta, então o efeito devia estar lá com a eficiência de sono lá só de 60%. Né? Por isso que eu volto a recomendar, bicicleta e sol é melhor.
Professor, Diga. eficiência do sono tem relação com o quê? Desculpa, gente. Então, assim, o que a gente fala de eficiência do sono é a relação entre o tempo de dormir, que você dormiu realmente, com o tempo que você ficou na cama, certo? Então, eu sei que na hora que eu deito, eu vou levar um tempo para dormir, que eu vou ter, que eu vou chamar de latência do sono, tá? Então, assim, em geral, está lá em torno de 15 minutos, pode ser menor, pode ser um pouquinho maior, tal, né? E a gente tem alguns despertares à noite. Então, assim, imagina que eu vou dormir meia-noite e acordo 7 horas da manhã, tá? Então, eu deitei meia-noite, né, e acordei, né, 7 horas. Então, foi 8 horas que eu fiquei na cama, eu levei, né, 10 minutos, 15 minutos para iniciar o sono. E não acordei em nenhum momento à noite, dormi a noite inteira. Então, eu vou ter aí, né, uma eficiência do sono lá em torno de quase que 98%. Mas se eu fiquei de meia-noite até 7 horas, mas eu fiquei 3 horas e meia acordado, porque eu demorei muito a acordar, acordei várias vezes à noite e fiquei acordado, não voltava, não dormia rapidamente. Então, ao longo das 7 horas, metade disso eu foi acordado, embora eu estivesse na cama. Tá? Então, aí no caso, a eficiência do sono foi de 50%. Tá? Então, aqui no caso que a gente está dizendo aqui, a regularização do sono, ela aumenta a eficiência do sono e a questão da luz, né? Ajustou o sono, mas se eu fizer um estímulo luminoso, desculpa, um estímulo luminoso mais atividade física, os dois se somam, né? E a eficiência do sono vai ser maior. Então, o indivíduo dormiu melhor, certo? Por isso que aqui na imagem implica que o desenhozinho do sono está maior do que neste caso aqui. Certo? Então, como é que a gente explica mostra esses experimentos, né, de sincronização por alimento? A gente também tem estudado isso muito aqui, né, na universidade, né, o Breno Carneiro, a gente fez vários trabalhos com isso, e esse é um diagrama mostrando como é que esse processo ocorre. Então, veja bem, no caso, por exemplo, de um rato, que é um rato de laboratório, quando a gente faz o experimento, a gente coloca alimento para ele e ele pode comer qualquer hora. Isso significa que a gente chama de ad libitum, né? O animal come qualquer hora, certo? Então, isso é a fase de ad libitum. Então, quando o animal está nessa fase de ad libitum, né, a atividade dele ocorre durante a fase escura, durante a fase clara não ocorre atividade nenhuma. Né? Mas aí eu vou fazer aquilo que eu chamo de restrição alimentar, restrição temporal. Então, aqui ele tinha alimento disponível às 24 horas. A partir desse dia aqui, ele passou a ter alimento, né, somente aqui nesta fase clara, durante 3 horas da fase clara. Certo? Então, o que a gente observa? É que aqui, cada linha dessa aqui é um dia. Né? Então, no primeiro dia, não teve influência nenhuma. No segundo dia, um pouco antes de chegar o alimento, o animal já começou ativo. No terceiro dia, começou a atividade, e assim sucessivamente. Então, essas atividades aqui, que é uma atividade antecipatória ao alimento. E veja que a atividade aqui, durante a fase escura, ela reduziu e ficou fragmentada. Então, essa atividade antecipatória, que a gente chama atividade, né, antecipatória ao alimento, os 3A. Então, a atividade antecipatória ao alimento é uma demonstração de que o animal ele começa a ficar ativo antes, né, do alimento chegar. Então, então ele está se antecipando. Então, alguma coisa interna nele está disparando esse comportamento de atividade. Então, isso a gente diz que isso é um sistema de temporização. Então, esse aqui é o diagrama e este aqui é o exemplo, né, dos dados reais, dos experimentos, né, do Breno, mostrando aqui o aumento da atividade. Esse aqui o animal estava ajustado ao claro e escuro,
né? Então, aqui é uma maior atividade, aqui antes, está em azul aqui, é quando ele teve atividade ou tinha alimentação, né? A gente, inclusive, propôs este modelo, é um modelo funcional para explicar, né, isto, né? Ou seja, a ingestão de alimento ela vai ser um fator modulador que vai influenciar os sinais humorais, hormônios, a glicose plasmática, tal, e etc. Tudo isso vai funcionar como sinais, né, pistas pós-prandial, que vão acabar ajustando ou sincronizando várias áreas corticais, né? Várias estruturas corticais vão estarem, né, fazendo isso. Isso vai promover, por exemplo, aqui, né, um processo, né, de ajuste de um novo ritmo, né, sincronizado pelo alimento. Tá? Então, esse ajuste aqui o alimento, né, aqui na sincronização da alimentação, o que é que ele vai ser? É claro que ele vai, né, depender, né, das presenças de genes, né, genes relacionados, por exemplo, com a ritmicidade, vai acabar gerando, né, essa atividade antecipatória, né, isso através, né, daquilo que a gente chama de oscilador sincronizado por alimento, que seria toda essa estrutura complexa que a gente chamou aqui, né? O esquema, né, temporal de alimento, isso vai, né, promover essa sincronização. Um esquema temporal de alimentação, ela melhora, né, os marcadores de saúde, né? E ela, né, se eu tenho algum prejuízo, ela pode afetar, né, algumas perturbações, né, alimentares, né, e algumas perturbações na ritmicidade. Uma das questões importantes, nós vamos ter numa aula futura e discutir isso em detalhe, que é o que nós chamamos de distúrbios do sono relacionados à ritmicidade circadiana. Um deles é o trabalho em turno. Então, são indivíduos que trabalham noturno. Médicos, por exemplo, alguns de nós trabalhamos em plantão. Então, e como é que é o alimento? Como é que fica o indivíduo que inverte, né, o dia pela noite? Você vai ter que inverter o alimento, como é que você inverte esse alimento? Então, isso aí tudinho tem a ver, né, com isso que nós chamamos também de sincronização, né, por alimento. E aí tem um outro conceito-chave, que é esse conceito de organização temporal interna. Então, esse conceito nós vamos fechar nossa aula, né, de hoje da seguinte forma: o que é essa organização temporal interna? Na verdade, é a expressão em fase das diversas funções biológicas. Tá? O que é que significa, né, essa, né, expressão em fase? Imaginem que eu tenho aqui uma variável fisiológica, né, as variáveis fisiológicas, e aqui é a hora do dia, que é dia, noite. Então, o que é que eu tenho? Imagine aqui o cortisol. O cortisol, ele aumenta aqui, né? Durante o dia, a gente acorda, ele está elevado, ele vai tendo aqui pequenas oscilações, ele vai diminuindo, chega aqui ao mínimo durante, né, enquanto nós estamos dormindo. Antes da gente acordar, ele já se eleva espontaneamente, aumenta aqui durante o dia, sucessivamente. Então, ao longo do dia, o ritmo de cortisol, veja que o cortisol ele é um hormônio fundamental para manter o nosso metabolismo. Níveis de cortisol lá embaixo, metabolismo lá embaixo. Então, durante o dia nós temos muito, durante a noite estamos dormindo, ele está lá embaixo. Mas veja que ele acorda, ele começa a elevar antes da gente acordar, né? Então, ele está promovendo, né, uma antecipação. Aqui, né, eu tenho a temperatura, né? Esse em preto é a temperatura, tá? Então, aqui, ó, a temperatura também, quando a gente acorda, está elevada durante a noite, durante o dia. Aí, quando começa, final da tarde, ela começa a cair, à noite ela cai bastante, depois eleva, ela começa a se elevar antes da gente acordar e assim sucessivamente. Então, isso é o ritmo de temperatura. Aqui eu tenho um ritmo de melatonina, né? A melatonina aqui, os níveis durante o dia são lá embaixo, quase indetectável, e à noite sobe, e durante a noite elas estão elevadas. Eu estou chamando a atenção nesses 3 ritmos aí, ou seja, cada um tem a sua expressão em fase. Então, veja que o ritmo de cortisol e temperatura, eles têm as mesmas fases, eles têm um máximo muito um próximo do outro, no mesmo momento, e os mínimos no mesmo momento. A melatonina é no momento invertido a fase, quando eu tenho baixa temperatura, eu tenho mais melatonina,
quando eu tenho um baixo cortisol, eu tenho mais melatonina, né? Do mesmo jeito, o hormônio de crescimento está aqui, né? Ele tem mais alto hormônio de crescimento aqui durante a noite, e baixo aqui, né, durante, né, o dia, e assim sucessivamente. Então, cada função fisiológica, cada variável fisiológica vai ter a sua fase de máximo e de mínimo, e elas vão ter essa relação entre si. Então, no organismo saudável, você precisa manter essas relações de fase. E a questão é como é que você mantém esta relação de fase. Aqui, por exemplo, de várias enzimas, aí é puramente um exemplo, né, tal, e etc. Aqui o outro hormônio. E assim, então, isso sugere, né, quando a gente fala de organização temporal interna, é que há uma necessidade de uma coordenação temporal, de um mecanismo que coordene isso. Né? E esse mecanismo que coordena é o que nós chamamos de sistema de temporização circadiana. Então, o que é que eu tenho, né, como síntese do que nós vimos até agora? O ritmo endógeno, a condição de livre curso, a curva de resposta de fase, a sincronização, né, ou seja, ele é endógeno, ele está em livre curso, diferente de 24 horas, avanços e atrasos, ele se sincroniza, quando tem mudança ele pode ter o arrastamento, né, os limites, né, de sincronização, tá? E aí o sistema de sincronização ele pode ser sincronizado pela luz, pelo alimento, e ele é composto, né, de múltiplos osciladores, que é o que nós vamos ver na próxima aula, que é exatamente, né, uma aula que vai falar, né, desse sistema, dos mecanismos neurais que está por trás. Né? A gente tem o claro e escuro, tem aqui os fotorreceptores. Quem são esses fotorreceptores? Nós vamos ver em detalhes, as células ganglionares que contêm melanopsina, as vias da retina para o marca-passo, o oscilador, que é o nosso relógio biológico, as conexões, as projeções, a organização neural aqui, né, do nosso oscilador central, lá no hipotálamo, né, a composição neuroquímica dele, né, como é que ele oscila, né, como é que é o potencial de ação deles, né, e como é que ele se projeta, para onde ele se projeta, como ele se projeta, nos seus efetores, né, que vai gerar ritmos fisiológicos, ritmos comportamentais, e assim sucessivamente. Então, né, a próxima aula, que é a aula de organização neural do sistema de temporização circadiano, que é o que a gente, né, vai ver, né, na próxima sexta-feira, né, e detalhando, né, cada componente desse, né, dessa aula, tá certo?